Assim, a nossa primeira conversa sobre Flores da Amazônia aconteceu antes da gente estar de volta aqui, né, em que a gente falava sobre isso, assim, em casa, sobre dar ou não continuidade a um trabalho de beneficência que era muito antigo, né, tanto com a minha mãe, que começou aqui na década de 80, por ali, com Rondônia Mulher, né, a Silvia Castro, quanto o trabalho que a gente já fazia, né, pela beneficência mesmo no discipulado, né, do mestre Gabriel. E nessa direção, quando a gente chega em Rondônia e logo em seguida acontece a pandemia, né, e a gente viu como ficou a saúde mental da galera, como ficou o mundo, aquela coisa meio apocalíptica e tal, a gente se fez uma pergunta, né? Como é que será que estão as mulheres, as mães da periferia? E né? também, assim, como nós, como pessoas, querendo ou não, brancas, privilegiadas, podemos auxiliar pessoas que realmente precisam dessa ajuda e que não são vistas, né? São esquecidas. Primeiro que Rondônia, ninguém nem sabe onde fica. Eu vejo morando lá em Fortaleza, eu falo que sou de Rondônia, é Roraima, né, lá em cima. Tipo assim, gente, Rondônia existe. Rondônia só não é vista. E as pessoas que moram aqui, sabe? Então, eu acho que isso foi muito, muito bonito, assim, da nossa parte. E claro, né, que bom que a gente teve que vir pra se inserir aqui, porque antes, morando fora, talvez a gente pensasse igual essas pessoas. Tipo, nem pensasse na galera que mora aqui, nas mulheres que precisam de auxílio. Né? E quando a gente chegou e aí a realidade bateu na porta, a gente falou, meu Deus do céu. É isso. E aí eu fiz, assim, eu tentei, né, com os nossos filhos, né, fazer, da Drica, da Valéria, né, a Mel e tal, de fazer esse trabalho, assim, de ter momentos legais ali nessa casa dos 12, 13 anos para gerar essa reflexão. E aí eu convidei a Bia, falei, Bia, olha, a situação tá assim, filha, tá chegando, né, 12, 13 anos, e ela é muito prodigiosa, assim, com tecnologia e tal. Eu falei, vamos fazer um roteiro e eu quero que você vá comigo a campo, se a gente conseguir autorização, licença, a gente conseguiu, para a gente ir para a periferia de Candeias do Jamari, para filmar algumas mulheres e você entrevistar essas mulheres, você roteirizar isso, você colocar o teu olhar nisso, como uma mulher amazônica, porque a gente estava voltando, né, de um tempo sabático que a gente andou rodando pelo mundo, mas a Bia nasceu aqui em Porto Velho, em Rondônia, né, sempre se identificou como rondoniense, como nortista, sempre achei isso uma coisa muito linda, né? Ela sou do norte, SR do norte, essas coisas e tal, né? Mesmo com os preconceitos que a gente passou, né, com isso em lugares e tal, foi muito curioso. E aí eu queria que ela, como mulher amazônica, visse a realidade da mulher amazônica, ali ela ainda era um projeto de mulher, né, uma adolescente, e foi muito maravilhoso. Eu não sei o quanto você lembra disso, assim, daqueles momentos, mas eu queria que você dividisse um pouco. Você lembra? Eu lembro algumas coisas. Fala um pouco do que você lembra de entrevistar aquelas mulheres, de filmar aquilo. Esse material todo a gente tem, galera. Mas é interessante. Fala um pouco. Eu lembro que primeiro, quando o meu pai começou a introduzir o assunto em casa, e como, graças a Deus também, assim, já tinha um berço dessa questão da beneficência, sempre foi algo ativo na minha vida, desde muito pequena. Eu via meus pais trabalhando com beneficência e auxiliando as pessoas, então sempre foi uma coisa natural para mim e que eu sempre senti necessidade mesmo de, não, se eu posso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso. Não é nem eu posso, eu preciso, sabe? E aí, quando o meu pai chegou com a ideia, assim, estruturada, não, filha, vamos lá, tô querendo que tu vá comigo, vamos gravar. Eu já achei super legal. Eu, claro, fiquei um pouco nervosa, porque pensei, meu Deus, uma bichinha, vou conversar com um bocado de mulheres super mais velhas, como é que eu vou conversar com elas? Eu sou tipo uma criança aqui falando, né? E aí, eu lembro que quando a gente chegou lá em Candeias e começamos a ver as mulheres, primeiro que o choque já foi muito só pelo ambiente, né? Assim, de serem muitas mães com muitos filhos numa casa muito pequena, onde os filhos não tinham nem onde dormir, não tinham um quartinho para dormirem, onde tinha só água e açúcar e pão dormido, assim, para 6 crianças comerem, e a mãe e o pai, e foi muito difícil, assim. Principalmente, eu acho que é porque eu, na época, não sabia dar valor às coisas que eu tinha, sabe? E aí eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa e reclamo da minha vida. E essas crianças aqui não tem nem o que comer, cara. Eu tenho um celular bom e fico reclamando do meu celular. E esse povo, será que já tocaram no celular? Eu tenho que comer todo dia, eu tenho uma cama quentinha e tô reclamando da minha vida? Não posso fazer isso.
E aí eu lembro que isso me tocou muito, 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 muito mesmo, assim, eu me emociono falando disso, porque é muito diferente. Uma coisa é você ver uma gravação, uma coisa é você imaginar como é, e outra coisa é você conversar com a pessoa, sabe? As mulheres todas choraram quando a gente gravou, porque eram perguntas simples, assim, sabe? Ai, Pra nós. nós, né? Ai, qual que era o seu sonho? Ai, ser manicure. E chorava, porque não tinha acesso a como pintar uma unha, como ser uma manicure, sabe? Então, eu lembro isso muito forte, assim, no meu coração. E eu acho que essa parte da gravação dos vídeos foi super legal, porque eu também tentei dar um ar mais sensível pra coisa. Então eu tentava gravar não só ela, gravar alguns ambientes, e aí fazer com que o vídeo, assim, a nossa ideia sempre foi que Flores da Amazônia realmente fosse um coletivo que crescesse e que vem crescendo, graças a Deus, cada vez mais pessoas trabalhando com a gente. Isso é lindo, lindo, eu fico muito feliz. E no começo era realmente só eu, meu pai e minha mãe, e hoje ter tanta gente assim com a gente, e tantas coisas já frutificando, sabe? Tanto amor que a gente já conseguiu dar e já estamos recebendo de volta, tantas vidas que já estão sendo transformadas, assim, né? Eu acho que isso é finíssimo, finíssimo, finíssimo. Fico muito feliz de que tá tudo dando certo, né? Aos pouquinhos a gente tá conseguindo fazer a nossa diferença aqui em Rondônia. É isso. Vê se tem gente perguntando, comentando aí no YouTube. Só Dando dando bom bom dia. dia. Manda pergunta aí, galera. Quem tá assistindo? Né? Sim, eu então vou fazer uma pergunta para o senhor também. Vai, meu amor. O que o senhor viu na minha visão, assim, eu acho, dentro do coletivo, né, de eu pequena auxiliando ali daquela forma, Ah, legal. o que o senhor viu que te motivou assim, não, acho que a gente está pelo caminho certo, vamos seguir aqui juntos e vamos batalhar para ser o que é hoje, porque isso foi o quê? Em 2020? 2020. 2020, a gente está em 2025, 5 anos de coletivo já, né? E no começo realmente foi difícil, assim, só nós três, porque demorou até a gente realmente ter uma rede de apoio maior, né? Sim. O que eu acredito que mais na tua visão, o que mais me ajudou foi perceber, e eu acho que isso é lindo, né, na juventude, e eu tô, assim, caminhando para os 50 anos e trabalhando forte para manter o meu menino divino ativo dentro de mim, foi perceber, assim, que as pequeníssimas coisas que a gente conseguia fazer, você sempre colocou um holofote nisso, assim, uma energia nisso, sabe? Fosse o que fosse, assim, que a gente conseguisse. Eu lembro desde as edições, de conseguir subir no YouTube as coisas. Os meus primeiros alunos, um beijo, né, para os primeiros voluntários e voluntárias que estão no nosso relatório, que abraçaram a causa e começaram, né, a mandar ali tipo, R$100 por mês. Foi sabe? Mesmo. E aí, fazer vídeos, né? Fazer os vídeos para dizer, olha, o professor Ricardo é sério, podem ajudar e tal. Porque tem essa questão, né, de assim, é um projeto que começou do nada. Como é que as pessoas vão acreditar na credibilidade desse projeto? Realmente não é um golpe, né? Então a gente precisava mostrar que era uma coisa séria, que a gente estava realmente dedicado naquilo. E aí quando essas pequenas coisas aconteciam, a Bia celebrava assim, como se a gente tivesse ganhado na Mega Sena, assim, e eu achava isso muito 10, porque o brilho, né, do coração de uma criança para mim, né, especialmente pelas palavras do nosso mestre, pelas palavras do divino mestre Jesus, né, sobre o reino de Deus e tal, sobre a gente ter esperança, sobre a gente acreditar na espiritualidade, sobre essas coisas que são importantes para a gente quando a gente guia a nossa vida por propósito. É claro que no coletivo Flores da Amazônia a gente não utiliza nenhum tipo de linguagem religiosa e tal, mas lá, ou espiritualista, mas dentro do coração da gente tem os ensinos que a gente tem como esse bálsamo, né, da vida espiritual. Quando eu via você criança falando essas coisas, eu sentia, sabe? Eu sentia essa presença das palavras do divino mestre mostrando, assim, sabe, que as crianças trazem em si, né, esse reino.